TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Eu quero declarar aberto o presente debate público realizado pela Câmara Municipal de Campinas em razão de um projeto de lei de minha autoria que disciplina sobre a arborização no município de Campinas. É um projeto, no primeiro momento, um projeto até polêmico. E eu vejo isso com bons olhos, porque tudo que é possível discutir é possível melhorar. O assunto demanda realmente de opinião de pessoas técnicas, pessoas que tenham conhecimento sobre a arborização, mas compete a um vereador legislar sobre assuntos dessa natureza. Então eu achei por bem, por ser cidadão campineiro, munícipe ininterruptamente há quase 60 anos, e por ser vereador de 4 mandatos, eu já estou aqui na casa há 4 mandatos consecutivos, eu achei por bem, nesse 4º mandato, discutir um tema que, para muitos, é um assunto árido, em razão do conhecimento, para outros é árido por desconhecer o tema, mas nós temos que conversar, nós temos que começar a melhorar legislações sobre os mais diversos temas. E hoje o debate público trata sobre arborização no município de Campinas. Eu quero destacar aqui a presença do meu lado esquerdo do Paulo Gaspar, ao meu lado esquerdo, na sequência, a senhora Maria Helena Novaes Rodrigues, presidente do CONDEMA, e também a senhora Tereza Penteado, que é do Resgate Cambuí. Então, são pessoas totalmente envolvidas com o assunto. Nós temos aqui presentes algumas autoridades sobre arborização, sobre meio ambiente, que daqui a pouco me chega os nomes com a qualificação para que eu possa mencioná-los no decorrer do debate. Mas, inicialmente, por que eu fiz essa legislação? Vamos, então, fazer essa primeira consideração, não só aos presentes, mas todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Nós temos uma legislação no município de Campinas, uma legislação boa, que trata da arborização, feita a várias mãos. É uma legislação que, no decorrer da evolução da própria sociedade, do direito, a cidade, por exemplo, ela cresceu, e aí eu falo uma opinião minha, ela cresceu até de forma desorganizada, como outras cidades até, e ela precisa, no que se refere à arborização, ter uma adequação para os dias de hoje. Nós vivemos em pleno século XXI, nós estamos no ano de 2023, e tem alguns apontamentos, tem algumas regras que a lei exige, que a lei disciplina, que podem ser alterados. Precisa de 2 coisas. Alguém tomar iniciativa, e isso eu tomei. Precisa de uma outra coisa, o projeto ser amplamente discutido, principalmente com pessoas técnicas. E isso eu começo a fazer, principalmente no dia de hoje. E, num terceiro momento, votar um projeto desse, ter maioria dos vereadores e, consequentemente, uma sanção do prefeito municipal. Então, em razão disso, nós iniciamos uma discussão. Eu quero deixar claro que o projeto ele é complementativo à lei de arborização que nós temos no município de Campinas. Por que eu digo isso? Hoje nós temos uma lei que só a Secretaria de Serviços Públicos trata do assunto. Por mais que possam ter opiniões divergentes, eu me apego à letra da lei, eu me apego aos artigos da lei existente. E nós precisamos, no mundo de hoje, independente do tema, iniciar um processo de descentralização. Nós temos, por exemplo, uma Secretaria do Verde que precisa ter voz no assunto relacionado à arborização. Vamos pensar que alguém do Executivo, até o presente momento, não chegou ninguém, mas foram convidados. Foram convidados. Mas, como é debate público, comparece quem pode ou quem queira. Mas, continuando o raciocínio, a Secretaria do Verde precisa ter voz, sim. Ela precisa ter assento numa discussão que trate de arborização. Senão, eu acho que não tem até muito sentido a Secretaria do Verde estar instalada, gerando uma estrutura que, quando se fala de um tema como esse, não participe. Então, valorização
da Secretaria do Verde. Esse é um ponto que eu não abro mão, dentro da lei. Um outro ponto que eu procurei abordar foi no seguinte sentido. Hoje a demanda sobre podas e extrações está exclusivamente a cargo da Secretaria de Serviço Público. Então, o que um cidadão comum faz? E quem são os comuns? Todos. Todos. Inclusive, um cidadão comum chamado vereador municipal. Ele faz um ofício, ele endereça ao secretário de Serviço Público que seja feito a poda de uma árvore em determinada rua de um determinado bairro. Ou ele faz um outro ofício pedindo a extração, justificando o motivo de determinada rua de determinado bairro. O secretário de Serviço Público, que eu faço questão até de mencionar, tenho ele com muito respeito, é um homem zeloso, mas é um homem. E claro que sua secretaria é composta por diretores, e abaixo dele alguns servidores. Mas o comando é de uma pessoa. Esse secretário, que eu faço questão de citar, é uma pessoa que eu tenho estima e elevada consideração, que é o senhor Ernesto Paulela, ele pesa sobre os seus ombros a responsabilidade de decidir tudo. Evidentemente que, talvez por deliberação dele, ele delegue a seus diretores que se faça vistorias, que se faça as extrações ou podas de acordo com a necessidade e a justificativa daquele caso em concreto. O que eu achei por bem é desobrigar o poder público de todas essas etapas e atribuições. De que maneira? De maneira racional, de maneira politicamente correta, de maneira de forma organizada, mas eu ia falar a palavra dele. Organizacional. Deu uma travada, mas o Paulo me ajudou. Mas, de maneira organizada, que o cidadão comum possa também ter uma outra alternativa. Que alternativa seria essa? Fiz uma mágica? Inventei a roda? Não. Nós criamos a seguinte situação. Imaginemos a situação, e é isso que o projeto também contempla. Se não lido com atenção, parece que está se criando uma... Mas se lido com a devida atenção, com o intuito de querer ajudar o município, vai se apurar o seguinte. O que o vereador Cirilo fez? O vereador Cirilo, ele procurou também dar ao cidadão o direito de ser mais célere a demanda que ele tem. Porque se você fizer uma pesquisa e perguntar para qualquer vereador que costuma fazer pedidos de extrações, de copas, de averiguação de determinada localidade referente à mata ou uma árvore isolada, é muito moroso, é muito lento. Por quê? Porque tem toda uma demanda de uma cidade geograficamente grande e que cresceu nos 4 cantos e que precisa de uma atenção. Então, em síntese, o cidadão comum querendo podar a árvore em frente de sua casa, vendo ele a necessidade de extrair uma árvore em frente de sua casa. Ele só tem essa opção, até o presente momento, de oficiar o poder público, para que o poder público, no tempo dele, faça a demanda que ele necessita. Pois bem, legislações de outros municípios, e aí, por ser advogado, eu falo com muita tranquilidade e posso discutir isso num bom nível, existe no direito uma interpretação que nós falamos de direito comparado. Então, você compara a legislação de Campinas de um assunto com outros municípios. Às vezes, em algum tema, nós estamos muito avançados. Às vezes, em algum tema, nós podemos estar ainda bem atrasados em relação a outros municípios. Cabe a nós, vereadores, nos aproximarmos de uma fórmula melhor. Não sei se é ideal, mas é que, naquele momento, permite-se discutir, votar e implantar na cidade. Então, esse projeto, ele permite a um cidadão, precisando extrair uma árvore, porque a árvore, segundo ele, segundo o conhecimento dele, que pode ser bem simples, bem limitado, precisa ser extraída. Está danificando calçadas, apresenta sinais que está podre, apresenta através de períodos de chuva ou de ventania,
a árvore faz movimentos, e ele entende que vai cair e vai lhe causar, além de tudo, além de um dano material, pode causar o evento morte de alguém. Bom, vendo ele esse direito, ele contrataria, olha, eu repito para não ter dúvida, ele contrataria um profissional ambiental, um engenheiro agrônomo, uma pessoa, um biólogo, um profissional que irá exarar um laudo, exarar um documento assinado apontando que realmente aquela vegetação, aquela árvore ou aquelas árvores necessitam realmente de extrações ou que necessita de podas urgentes, haja visto o risco que ele fundamenta no pedido. O cidadão comum, diante desse documento, ele mantém a regra da lei, ele oficia o poder público, só que ele antecipa, ele juntando um laudo desse técnico, desse profissional habilitado, informando que aquela árvore precisa disso. A prefeitura continua com seus problemas e demandas de requerimentos para que haja extrações da cidade. Por isso, a lei dá o prazo de 60 dias, 2 meses, 60 dias, para que o poder público avalie o laudo, contrarie, emita uma opinião diversa, se for o caso, ou, na ausência da manifestação do poder público, porque tudo deve se dar prazo. Existe um provérbio em latim que fala dormiendibus non socorritius. O direito não socorre aquele que dorme. Se o poder público negligenciar e em 60 dias, transcorridos 60 dias, não se posicionar, aquele laudo torna como válido. E o poder público tem que realmente fazer a extração. Então nós superávamos, através desse projeto, a morosidade de ter sido feita, de não ter sido feita a avaliação por parte da Secretaria de Serviços Públicos. Então, em síntese, o projeto ele contempla isso. Contempla manter a legislação atual em tudo que ela contempla hoje a necessidade, ela valoriza, dá poderes à Secretaria do Verde e, ao mesmo tempo, ela dá poderes ao cidadão para que o cidadão possa, em razão da sua angústia, da sua demanda, justificar, através de um técnico que tenha respaldo legal, o fundamento para a prefeitura para fazer a demanda. Então, é nesse sentido, mas hoje nós viemos aqui para discutir. Então, eu presumo que as pessoas que aqui estão possam opinar, possam elogiar, possam criticar. Nós vivemos numa democracia. E sabendo eu que o projeto que eu apresento, Paulo, não é uma obra de arte, mas é alguma coisa. Se não tivesse esse projeto de lei sido protocolizado, eu não teria hoje a possibilidade de estar no convívio de vocês, a população não estaria acompanhando uma discussão onde no final do ano e começo de ano, nós tivemos 2 eventos que culminaram na morte de 2 pessoas, uma criança e um adulto, nos eventos distintos. E foi ontem que caiu uma árvore, né? Ontem nós tivemos um caso. Agora, é comum também? Não é nada anormal cair árvore. Chuvas torrenciais, principalmente início de ano. Ventos fortes que vêm ocorrendo na nossa região, agora no mês de agosto, início de setembro. É possível, não é anormal. Então, eu não quero pegar caso isolado para justificar a apresentação do projeto de lei ou para retirar da pauta o projeto de lei. Mas nós precisamos ter que esses casos isolados culminaram em 2 eventos danosos, onde 2 pessoas perderam a vida. Então, eu quero, de início, já registrar algumas pessoas, na sequência quero passar para o vereador Paulo Gaspar. Caso algumas pessoas queiram se manifestar, eu vou até pedir para que o Santoro, vou pedir para você ficar aqui em cima, para você ficar com folha e caneta, anotar, para a gente ter uma regra só de quem pedir inscrição ter o direito da fala. Qualquer questionamento, viu, Santoro? Quero que você me ajude também
na busca de eventuais justificativas e, caso alguma pergunta, senta, por favor, caso alguma justificativa, caso algum questionamento, nós não tenhamos no presente momento, eu assumo o compromisso com o telespectador e com os presentes, que eu vou buscar a resposta e, em ato contínuo, o mais rápido possível, entro em contato com o questionante para que eu possa, se possível, saldar eventual dúvida. Quero registrar aqui a presença do Ronaldo Marques, também do Resgate Cambuí, da Raquel Gonçalves, da Unicamp, Condema, do Rafael Lorenzani, do Valora Madeira, desculpa. A Larissa Volpe, da Unicamp, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Da Letícia Mônica Santos, coordenadora da Comissão Especial de Arborização do Condema. E da Maria Cabral, do Resgate Cambuí. Então, feito essas citações, caso alguém do Executivo compareça ao debate público, em ato aí eu já ponho para compor na mesa e vamos dar sequência. Caso eles não venham, eu acho que eles perderam a oportunidade de discutir quando a gente está ouvindo pessoas que têm o conhecimento também técnico e hoje era o momento de dar a sua opinião. Vereador Paulo Gaspar. Obrigado, vereador Cirilo. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todos os presentes. É uma honra estar aqui novamente com todos vocês. A gente já vem trabalhado durante todo o ano dentro da Comissão de Arborização Urbana e, com a permissão do vereador Cirilo, já faço convite para o dia 20 próximo, nós vamos ter o fechamento do relatório da comissão e o nosso relator, vereador Paulo Búfalo, vai estar escutando as sugestões e críticas e acréscimos que se pode fazer esse relatório, né? Então, foi um trabalho muito importante dessa comissão, que engloba essa iniciativa do vereador Cirilo. Nasceu a comissão com aquela discussão em relação aos 2 acidentes que houveram, tanto no Bosque quanto no Taquaral, e esse é apenas a ponta do iceberg, né, do problema, porque a gente discute a questão no âmbito muito maior, que é a gestão da arborização urbana na cidade de Campinas, que é problemática, que é histórica, que não é só em Campinas, são todas as grandes cidades, ela é uma problemática que é uma questão de gestão, né? Então, a legislação ela é muito importante que ela seja muito boa, como nós já temos. O vereador Cirilo tem o ímpeto de melhorar, agilizar algumas coisas, mas, por melhor que seja a legislação, se não houver uma gestão eficiente, a letra fica morta, né? E a gente vê que a crítica das entidades aqui presentes, da sociedade civil, a principal crítica é a não participação, a não transversalização da gestão da arborização na cidade. Então, nós temos aqui técnicos de altíssimo gabarito, seja da Unicamp, seja do Instituto Agronômico, seja do Condema, Embrapa, N entidades e institutos históricos, né, fazem parte da história de Campinas, e todo esse conhecimento está sendo desprezado pela administração municipal, infelizmente, porque não tem sido chamado ao debate e a participar dessa gestão. Nós também fizemos, viu, vereador Cirilo, inúmeros convites, infelizmente, ao Poder Executivo, e nós não tivemos a presença nem do secretário, nem de seus representantes, apenas numa única oportunidade, tivemos a presença de um diretor, mas que não participou efetivamente da reunião. Então, a gente sempre lamenta essa ausência, essa falta de transparência, né, de colaboração, e o nosso maior questionamento é como melhorar essa gestão. Então, a gente sabe que é falta de estrutura, falta de gente, falta de técnico, porque essa sua demanda, que é muito justa, que o cidadão aguarda tanto tempo e, às vezes, fica anos e anos ali, até correndo riscos da árvore cair em cima da casa dele, ou de morrer mais alguém, e o poder público é ineficiente e negligente muitas vezes. E lógico que sempre a desculpa vai ser essa: não, nós não temos mão de obra suficiente, nós não temos recursos suficientes. Então, para a gente resolver essa questão efetivamente, precisa se abrir o diálogo com as entidades, com os conselhos, o Condema, com o GEAPA, enfim, muitos outros, e não existe essa abertura. Então, fica muito fácil você falar que você está limitado ali, só que você não abre para discussão das soluções com quem realmente entende do assunto. Então, enquanto isso, não houver uma abertura, uma transparência, uma colaboração do governo com as entidades, com os conselhos, a gente não vai resolver a questão, por melhor que seja a legislação.
Então, eu agradeço aí pela oportunidade de nós estarmos trabalhando em cima desse tema. Eu sei que o secretário Ernesto Paulela faz o melhor que está ali ao seu alcance, porém, a gente precisa que realmente ele abra, democratize a gestão para que a gente possa realmente melhorar a questão urbana da cidade, né? Então, muito obrigado, são essas minhas palavras. Eu agradeço ao vereador Paulo Gaspar. Eu aguardo com expectativa a conclusão do trabalho. O vereador Paulo Búfalo, juntamente com o senhor, tem crédito com a municipalidade, tem crédito com esse vereador pela seriedade que atuam. É um assunto árido, né, que precisa realmente fazer como o senhor democraticamente fez, ouvindo os técnicos. E, ao final, eu não tenho dúvida que o relatório vai contribuir para que, se necessário, nós possamos até mexer nesse projeto. Eu assumi um compromisso na tribuna, por ocasião da apresentação do projeto, que eu não coloco para votação antes de nós termos, eu não digo unanimidade, porque nada é unânime, né? Mas que nós tenhamos, pelo menos, uma justificativa plausível que chegou a hora de votar, mesmo tendo pessoas discordando. Eu publiquei na minha rede social recentemente que eu havia apresentado o projeto de arborização. Recebi muitos elogios, muitas pessoas leram, ouviram e não se manifestaram. E uma ou outra pessoa, e mais para ser mais preciso, uma única pessoa, fez críticas duras ao projeto. A minha rede social, ela é cuidada a 6 mãos. Por quê? Porque às vezes eu publico, às vezes uma assessoria publica, eles me auxiliam nisso. Mas a recomendação que eu faço é para que não tire, viu, Maria Helena? Para que não tire, Tereza, nada que escrevam, mesmo uma crítica dura. Eu estou numa idade já que eu tenho que começar a respeitar, a gente vai amadurecendo, a gente vai respeitando opiniões diversas. E aí inclusive eu citei outro dia, tem uma frase atribuída a Rousseau, outros disseram que é Voltaire, é que eles viveram mais ou menos na mesma época, eles são contemporâneos, eles são da época do Iluminismo, eles nasceram em 1700 e alguma coisa, viveram mais ou menos no mesmo período. Então, alguns dizem que é de um filósofo, que é de Rousseau, outros atribuem ao filósofo Voltaire, dizendo o seguinte, e uma frase oportuna, diz o seguinte: posso não concordar com uma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las, de você dizê-las. Então, eu estou nesse momento da vida já também, viu? Eu posso não concordar uma palavra daquela pessoa, mas eu não vou impedir e não vou proibir que ela se posicione contra aquilo que eu penso. Então, dentro desse raciocínio, gostaria de ouvir a contribuição que a presidente do CONDEMA, a minha amiga Maria Helena Novaes Rodrigues, possa fazer. Bom dia a todos, bom dia, vereador Cirilo, bom dia, vereador Paulo Gaspar, bom dia, Tereza, Santoro e todos os presentes. Eu estou ocupando, neste momento, a presidência do CONDEMA, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Vou dizer, de início, o Cirilo falou... Desculpa, eu vou falar o Cirilo, tá bom? Com todo respeito. Vai falar doutor Cirilo. Doutor Cirilo, né? Tá bom. Então, ele falou tanto de idade que eu vou ter que dizer que eu sou a mais velha aqui eu mereço respeito, sou a mais velha dessa mesa, né? Vou fazer 74 semana que vem. Se Deus quiser, é isso. Mas eu queria falar um pouco mais com o público que deve estar nos assistindo, se não hoje, em outras oportunidades, porque me dizem, às vezes, que assistem, né, as coisas em outros momentos. Então, eu acho que o que mais nós precisamos é que a população comece a valorizar a arborização urbana como algo que envolve a nós todos como cidadãos, como munícipes, como cidadãos de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil e, vamos dizer, do mundo. Então, nós vamos ter que entender que as árvores são da natureza, e é essa natureza que está em perigo. E o mundo está em perigo pelos descuidos que a gente tem impedido a
à própria natureza. Então, a gente está no tempo das emergências climáticas. Então, as pessoas, eu acho que eu estou querendo um pouco fazer valer aqui minha posição de professora. Desculpem, não vou dar aula de nada, porque, inclusive, eu não sou técnica nas questões de árvore e tal. Eu sou vice-presidente atualmente da Guardinha e sou professora aposentada, né, de linguística na PUC e tal. Mas o que eu queria dizer é isso, eu queria muito envolver não só os jovens, mas os adultos, os cidadãos como eu, que contei outro dia, agora há pouco, também para o Paulo, que na frente da minha casa havia um flamboyant, belíssimo, quando eu mudei lá. E esse flamboyant foi cortado há vários anos. Eu tenho as fotos todas do dia trágico do corte, porque foi doloroso. Mas ele tinha broca no chão. O cambuí tem muita broca de solo, né? Muito cupim de solo. Broca não, né? Cupim de solo. Desculpa, a nossa técnica doutora já me fez um sinal ali. Então, o que eu quero dizer é, primeiro, eu estou nessa posição de presidente do CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente. O Conselho Municipal tem que cuidar da política ambiental, tem que cuidar da política ambiental, envolvendo, portanto, todos os cidadãos. Mais do que, eu costumo olhar um pouco o que é que os vereadores trazem na sua história, né, na sua atuação. E, de fato, é muito frequente que apareçam aquelas solicitações e o vereador diz, consegui isso, consegui aquilo, consegui o asfalto aqui, consegui a poda da árvore, mas a gente precisava ensinar mais ou trazer mais para esse debate, né? A população para entender a importância das árvores na cidade. Muito mais do que só ela suja minha calçada, ela faz sombra para o vizinho ou alguma coisa assim. A importância das árvores, a importância de colocar a árvore certa no lugar certo. Não é qualquer árvore que serve para ser colocada numa calçada. E, mesmo não sendo técnica, a minha turma aqui, bom dia, Ivan, mais um doutor que chegou aqui, a equipe técnica da Comissão Técnica de Arborização, temática de arborização do CONDEMA é riquíssima. Então, foi de imenso valor todos os debates que aconteceram na Comissão de Arborização da Câmara, porque o CONDEMA tem uma comissão de arborização desde 2020. Antes também houve, mas eu digo das minhas gestões, né? E o CONDEMA tem essa função de cuidar da política ambiental. Mas, para isso, vereador, é exatamente do que nós precisamos, dessa articulação com os secretários, na construção dessa política. É a função dos conselhos, né? Olha, até copiei aqui. Promover a participação organizada da sociedade civil. Essa é a função do CONDEMA, nesse tema da questão ambiental. Os outros conselhos, e o senhor já me viu em outros conselhos, né? Porque como eu tenho a ver com a Guardinha, e eu já estive no Conselho da Assistência ou no Conselho da Criança e do Adolescente. A senhora é versátil, né? Eles vão me dando atribuições cada vez mais amplas. E aqui, eu não sou técnica, mas talvez essa vivência de conhecer a população é que me dá essa condição, né? E eu agradeço e me sinto honrada, mas também com medo, né? Porque eu não sou técnica, diga. Não. Ah, certo. Então, eu queria dizer isso para todos os presentes, né? E os presentes ao lado de lá da câmera, né? Não, para o lado de lá das câmeras. Ah, perfeito. Né? Os telespectadores. Os que estão para lá é que precisam estar envolvidos. Esse debate tem que ser público, né? E público, vejam, a gente tem aqui hoje, infelizmente, ou felizmente, né? Um público que já está convivendo com esses conteúdos. A gente precisa envolver o grande público da cidade para conhecimento do que são as árvores, a sua importância e tal. Eu vou interromper aqui a minha fala, claro que eu anotei mais coisas aqui, né, sobre essa legislação. Eu posso dizer que nós temos que olhar bastante essa sua proposição de lei, né? Nós temos que cuidar bastante da importância do histórico da lei que está em vigência, não é? Que é do ano de 2003. Em alguns aspectos essenciais, ela não foi implementada.
não é? O principal é a questão do inventário fitossanitário e os cuidados permanentes de cada árvore poder ser olhada. Hoje em dia a gente tem o tal do georreferenciamento. Eu estou pensando em algo muito importante. Eu queria todos os jovens de todas as escolas sendo capazes de pôr o seu celular, porque eles têm celular, né? Pôr o seu celular e conseguir enxergar o que é a árvore que está ali no seu caminho, ou em casa ou no seu caminho. Ainda vamos construir um projeto assim, e vocês vão me ajudar. Acesso aos jovens a gente tem, não é? Então, vereador, eu agradeço a oportunidade, louvo a sua proposta de querer trazer para o debate público a questão de arborização, tanto como louvo a proposta do Paulo Gaspar e do Paulo Búfalo, que também trouxeram bons debates, importantíssimos debates, sobre a questão das emergências que aconteceram por causa das tragédias. E fico aqui também à disposição, no que me couber, sempre lembrando que eu gostaria que o público se manifestasse conosco, tá bem? Para realmente o Conselho ser isso que ele tem que ser, promover a participação organizada da sociedade civil. Muito obrigado, Maria Helena. Eu quero agradecer suas palavras. Quero deixar claro, principalmente aos presentes que têm um conhecimento sobre o tema com mais relevância, que hoje o debate é o início de uma discussão. Mesmo que daqui alguns minutos, ou daqui uma hora, a gente termine, não significa que nós concluímos alguma coisa. Significa que nós demos o primeiro passo. Nós montamos um grupo, e esse grupo é composto por vereadores, é composto por técnicos. Deus permita que seja composto por mais pessoas da população, para a gente construir a várias mãos algo melhor. Essa é a síntese. Eu quero só registrar a presença que já compõe a mesa, o amigo Ivan André Alvarez, que é da Embrapa. Muito bem-vindo, viu, André? O André participou, viu toda a fala aí, mas eu não havia citado ele ainda. E eu quero também, já na sequência, passar a palavra a Tereza Penteado, que é da ONG Resgata Cambuí. Enquanto nós falávamos, ela quase que escreveu um livro aqui, viu? Então, você imagina, se ela for falar tudo que escreveu, nós vamos passar do almoço, mas o Resgate Cambuí vai oferecer um almoço a todos os presentes. Um sanduba. É bem-vinda, Tereza, você está com a palavra. Não, é que eu gosto de anotar, porque senão eu me perco na fala, acabo esquecendo alguma coisa e falando demais de alguma outra. Eu vou falar meio que em cima do que você falou, e eu queria avisar todo mundo que a gente fez um protocolo, agora pela manhã, é um parecer que contém análises, divergências, incongruências, etc. É mais ou menos o que a gente sempre faz no CONDEMA. E aí a gente pegou a parte da justificativa e deu forneceu uma série de argumentos e documentação sobre o que a gente acha que tem que ser melhor estudado. Perfeito. Ou modificado. Isso tudo com exemplos. Sem ter lido uma linha, eu já te agradeço de ter... Eu que agradeço. E se precisar mais, a gente tem 9 teras de informação. Perfeito. Então, com certeza, a gente pode ajudar. Uma sugestão, se o vereador não toparia, e a Maria Helena teria que dar a palavra final, claro, da gente promover uma reunião extraordinária do CONDEMA para ser discutido esse assunto com o Conselho. Então, se o vereador topasse, a gente podia marcar uma reunião e todo mundo se preparar antecipadamente, enfim, a pauta seria só essa, para a gente poder dar trocar umas ideias de uma maneira mais fácil, todo mundo junto. O que falta aqui em Campinas, como a Maria Helena falou, o nome é o inventário quali-quantitativo. Vai entrar o fitossanitário, vai entrar a medida, o Ivan vai poder falar melhor. Mas a gente conhece bem esse assunto porque o Cambuí é acho que um dos poucos lugares, no mundo, inclusive, segundo o professor Demóstenes, que tem um acompanhamento de inventário constante. Nós temos inventários no Cambuí desde 2007, completo, feito pelo pessoal da Exalc, e já são 4 inventários. São 20 anos, praticamente, de inventários no bairro Cambuí. O levantamento de todas as árvores, e é feito quali-quantitativo. É examinada árvore por árvore. Então, esse seria o estudo completo que a prefeitura deveria fazer, e não é o que está na sua lei, e não é o que está também na lei antiga. É o inventário quali-quantitativo.
A gente pode dar todas as informações, o Ivan conhece melhor do que eu. E esse inventário ele precisa estar num site disponível para todo mundo. Aí as pessoas não vão ficar aflitas com a árvore, porque qual é o problema? Por que as pessoas não querem árvore e ficam ligando para vereador? Porque elas têm medo. E por que elas têm medo? Porque elas não são cuidadas. A árvore não é para cair, não é para ser podada toda hora. Poda é uma coisa extrema. Você tem que ter um cuidado, uma poda adequada, direcionada. Mesmo a companhia elétrica tem que ter uma poda que você acompanha, você trata da árvore desde o começo. Não é uma coisa que fica largada. Elas ficam largadas. Quem que cuida da árvore? Ninguém. Você pode ver, falta um pedaço, não tem canteiro, um monte de problema, porque ninguém olha. A prefeitura só olha quando alguém solicita. É o fim da picada. Não tem que solicitar. É obrigação dela. Ela tem que cumprir o seu papel. Ou então ela sai fora. Entendeu? Vem uma outra secretaria, que eu acho que tem que ser a do verde. Porque não é possível, ninguém cuida das árvores. Então, isso nós já estamos começando a pensar igual. Né? Eu vou te falar sobre isso. Ele falou que está no artigo 48. Cadê? Eu marquei aqui. O Eduardo falou que está no... Onde eu marquei? Não sei onde eu marquei, mas aqui. O 48, eu acho que você tem que acertar, em vez de você ter anotado que seria uma fiscalização da Secretaria do Verde, teria que colocar que é competência. Eu acho que essas discriminações na lei, elas têm que ser melhor explicadas para não se ter dúvida. Você vai ver no nosso documento a bagunça que é a Secretaria do Verde e todo mundo vai poder ver também, porque vai estar no site da Câmara. E a bagunça que é entre a Secretaria do Verde e o DPJ. As competências se misturam. Nós temos documento que o Paulela passou na frente de todo mundo, porque o Verde estava demorando um pouco, e ele mesmo deu autorização, como secretário, uma coisa proibidíssima. Que, aliás, ele não é agrônomo, ele é engenheiro agrícola, ele é técnico agrícola. Eu gosto de falar isso porque a vida inteira ele falou que era agrônomo, e não é. Enfim, e aí precisa estar bem discriminadas essas competências, para a gente poder cobrar, inclusive, porque é uma confusão, e eu provo isso no documento. Tá? Depois, quem quiser ler, quem quiser também, eu posso enviar. Quanto à contratação dos terceirizados, isso também é um problema muito grave. Também eu anexei um documento de 2 árvores ali no... Não sei se é Guanabara, acho que era Guanabara, onde as terceirizadas acabaram com as árvores. Acabaram. As fotos estão aqui, o processo estão aqui, tem um link aí com isso aí. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a reclamar, pedir documento e, enfim, ir atrás desse assunto, porque a gente recebeu uma denúncia. Aí a prefeitura, eu vou descadastrar. Não é assim. Multou e descadastrou. Não é assim. Ou seja, para cadastrar não tem exigência nenhuma. O cara fala lá, eu sou agrônomo, sou sei lá o quê, tenho uma firma XYD, mas não tem um histórico, não tem um acompanhamento do trabalho que aquele cara faz. Então, essa celeridade é muito perigosa. Nós vamos acabar de uma vez com as árvores de Campinas. Elas já não estão sendo cuidadas, já temos pouquíssimas árvores, vai acabar de uma vez. Só no Cambuí, para a gente ter uma ideia, segundo os nossos estudos, faltam mais de 6.000 árvores. Quando falam que o Cambuí é arborizado, ele não é. Para seguir a Lei 11.571, ele teria que ter mais de 6.000 árvores do que ele tem. Ele tem 2.000 e pouco. Ele teria que ter 8.000 e pouco. Então, eu acho que esses assuntos todos precisam ser mais aprofundados, mais estudados, para a gente ter uma lei que cumpra com todos esses requisitos. Não adianta jogar na mão da terceirizada, que vai fazer uma porcaria, conforme eu provo aqui. Que mais? O DPJ não tem corpo técnico, tá certo? Ele tem, isso também está aqui no documento, tudo comprovado que eu estou falando. Ele tem 4 técnicos do DPJ, alguns são comissionados, acho que quase todos, acho que só o Molo que não é comissionado. E tem 3 que ele fala que ajuda ele, não sei de que maneira, que são da MB, que é uma licitada. Eu não sei até onde isso poderia ser encampado como profissionais do DPJ, porque não são licitadas. Aliás, aqui no nosso documento também, a gente coloca todas as licitações de 2019, que eu acho que são as últimas. São fábulas, milhões e milhões e milhões, para um serviço que não acontece. Tá certo? Não é feito. E que mais? Cair árvore, para nós, é o atestado do descaso da gestão e da omissão. A árvore não é para cair. Se você tiver um inventário, se você tiver um manejo e um acompanhamento dessas árvores, não é para cair. Claro, pode acontecer alguma tragédia monstra, mas não é para acontecer o que está acontecendo. Sobre o bosque e o taquaral que foi falado aqui, o bosque foi comprovado no Condema que não tinha raiz aquela figueira. Está aqui o documento também. Eu gostaria que depois você desse uma olhada em todos esses links. Posso te mandar
virtual também, fica mais fácil de pegar os links. Posso te mandar, porque daí você já abre direto, não precisa ficar copiando. E ela não tinha as raízes. Aí, óbvio que ela tombou. Ou seja, não teve acompanhamento nenhum, nem do DPJ e nem do CONDEPAC, que também é o responsável pelo tombamento e pelo cuidado daquelas árvores, porque elas não podem ficar caindo, tá certo? E ninguém viu, ou seja, ninguém olhou. E por que não tinha raiz? Porque fez a rua, fez a calçada e fez o gradil. Cada um cortou um pouco. Aquela raiz tinha que ir até o meio da rua, pelas medidas lá, enfim, de quem entende. Aí precisa pegar o documento e ver. E quanto ao taquaral, também não é por acaso. Em 2012, o CONDEMA recebeu um documento do responsável do Parque Taquaral, pedindo uma ajuda para a manutenção e para alguém ir olhar as árvores, porque ele achava que estavam com perigo. 2012. E apenas em 2015, a Prefeitura enviou a Plantcare, que eu acho que a Raquel pode até ajudar, se for o caso, porque a Unicamp foi subcontratada pela Plantcare para esse laudo, aonde foram pedidos o laudo de 7 eucaliptos. A Plantcare indica que tinham que olhar todos. 2015. 8 anos depois, a árvore cai e mata a menininha, coitadinha. Entendeu? Então, assim, não é por acaso e não é uma coisa que alguém olha e cuida e toma conta. O negócio o buraco é mais embaixo, num bom português. E, finalmente, que eu não vou falar mais do que eu preciso, né? Que eu tenho mais coisa para falar, mas não vou ficar falando tanto. E, finalmente, eu acho que a gente precisa de uma lei que dê mais apoio e valorização ao plantio das árvores, ao cuidado com as árvores e a ensinar ao cidadão a importância das árvores. Nós estamos numa época, elas sempre foram super importantes, e agora mais ainda, porque nós estamos no aquecimento global, Campinas está cheio de ilha de calor, a diferença do bairro arborizado para um sem árvore é pelo menos 5 graus. Então, eu acho que essa lei tem que valorizar as árvores e não apenas falar de poda e extração. É isso, obrigada. Agradeço a Tereza Penteado. Sempre, viu, Tereza? Sempre você vai ter, por parte desse vereador, o mais respeito às suas opiniões. Ora podemos pensarmos igual, ora não, mas eu acho que é sempre uma contribuição. Você menciona 2 coisas que eu quero destacar. De faltar, inclusive, na lei, o tal do inventário qualitativo. Nós temos que fazer, sim, talvez um artigo que discipline sobre o tema, projetar, dar um tempo racional para que se faça esse inventário. Se a gente consegue fazer em 5 anos, a Prefeitura tem que fazer de ano em ano. Tereza. Nós somos ONG. Olha bem, eu continuo dizendo, eu respeito a sua opinião, mas o prazo público é diferente do prazo de entidades. Só para você ver, no meio jurídico, o prazo de você, se você um dia constituir um advogado, claro que depende da área da discussão do tema, área trabalhista, área civil, área tributária, mas o prazo para o seu advogado fazer a defesa é 1. O prazo para o juiz decidir o pedido do seu advogado é o prazo impróprio. Ele tem o prazo que ele quiser. Não tem na lei falando que ele tem que decidir em 10 dias, em 15 dias ou em 5 dias, como o seu advogado, às vezes, tem de prazo para rebater um posicionamento contrário da parte contrária. E no poder público não é diferente. Até porque nós temos mandatos de 4 anos, que para muitos assuntos é uma eternidade. Para temas mais complexos, você começa a discutir um assunto no meio do mandato, se eu partir da premissa que você falou, que entidades como a sua teve condições em 5 anos de fazer um levantamento, um inventário, você imagina se uma administração começar no meio do mandato dela, 2 anos. Ela não teria concluído. Mas consegue fazer... Bom, aí é suposições, que eu aqui não vou nem afirmar que são corretas a que você fala, e nem vou discordar também de uma opinião sua, embasada no teu conhecimento, mas em 1 ano, a administração... O que nós podemos pensar é o seguinte, nós temos que dar um prazo para que se faça o inventário, e a partir daquele prazo, que anualmente a Prefeitura faça a atualização do inventário. Pronto, nós estamos falando em coisas plausíveis, em coisas em que o poder público pode realmente ter essa obrigatoriedade. Mas o importante é o seguinte, a ideia sua, ela é nobre,
e precisa ser vista com atenção. Esse endereçamento aí desse ofício, você mandou para o presidente da Câmara ou mandou diretamente a mim? Está funcionando? Tá. A gente protocolou. Ótimo. Em seu nome, mas protocolamos no protocolo geral para ser incluído na documentação do PL. Eu agradeço, vou ler com atenção, vou analisar com atenção, e eu quero, você também sugeriu se eu poderia participar de uma reunião do CODEMA, com o Conselho, né? Uhum. A minha contribuição vai ser mais como ouvinte, mas caso você faça esse ajuste de data, tudo, faço questão de comparecer para que a gente possa realmente evoluir um pouco mais no assunto e tentar justificar algo que, pelo jeito, todos já estão concordando, que é necessário manter o que está bom, é necessário a gente começar a colocar a mão na ferida e talvez outros temas que vocês, como técnicos, apontem, possamos tentar incluir. Única coisa que, com a tua experiência de vida, com a tua experiência à frente da ONG, se nós quisermos de uma vez só fazer a lei ideal, talvez ela não saia das nossas cabeças, porque o que tem que se fazer, faz uma alteração, podemos depois fazer alguns ajustes num outro momento na lei, porque se for tudo de uma vez, às vezes esbarra em interesses que você mesmo, ao longo de todos esses anos, vem enfrentando. Então, nós temos que ser habilidosos, pegar pessoas com qualidade, opinando, criticando, sugerindo, e o que é mais importante, pessoas que tenham bom senso, para ver se é hora ou não de colocar este ou aquele assunto na legislação de arborização. É apenas isso, mas termino mais uma vez, no primeiro momento, agradecendo a sua fala. Eu quero passar já na sequência ao Ivan. Estivemos reunidos aí a semana passada, e o Ivan Ivan André Alvarez, que é da Embrapa, e o Ivan, não tenho dúvida, que vai contribuir muito nesse debate de hoje. Ivan, fique à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa. Vereador, é uma satisfação novamente estar aqui na Câmara dos Vereadores. Nos últimos tempos, a Câmara abriu um espaço importante para que os técnicos falem, para que a sociedade se manifeste em relação à arborização urbana, e isso tudo é fruto, infelizmente, de algumas ocorrências que demonstram o limite que nós chegamos aqui em Campinas relacionado ao manejo das árvores, né? E, bom, muito tem se falado de como a gente tem encontrado uma gestão da arborização sem muito critério. Muito tem se falado do que deveria ter sido feito há muito tempo. E, às vezes, a gente não encontra tanto espaço para falar o que nós podemos ser mais proativos ou, então, até mesmo propondo alternativas aí para o que está vigente. Nesse sentido, quando se abre uma discussão sobre uma nova lei, se traz uma proatividade. Então, a gente tem que, de alguma forma, parabenizá-lo nesse sentido. Assim como eu parabenizo também o vereador Paulo Gaspar, o vereador Paulo Búfalo e outros, vereador Cecílio, que também está à frente do fórum, da frente parlamentar, o próprio Rossini, que levantou algumas questões, que é o autor da antiga lei de 2003, da atual lei, na verdade. Então, isso tudo é muito válido. Mas o nosso questionamento é o momento e como a gente poderia fazer de uma forma um pouco mais ampla essa discussão, dando um enfoque, digamos, inicialmente mais técnico, mas abrindo essa discussão. Hoje é um debate público que a gente esperava que tivesse maior número de pessoas aqui, principalmente a população como um todo, que é essa população que tem se manifestado aí no sentido de, olha, minha árvore não está bem cuidada, essa árvore pode cair, né? Infelizmente, uma população estimulada e focada em
pediram um melhor cuidado das árvores e, às vezes, até, por desconhecimento, até eliminação e poda de algumas árvores. Mas o que a gente gostaria, de fato, é que a gente tivesse aqui uma população grande reivindicando plantar novas árvores, aumentar o verde na cidade. É isso que a gente esperava, ou espera. E isso dá para entender, porque quando você tem aí uma ameaça iminente, você primeiro está preocupado com ela, né? Então, a gente se preocupa com o ser vivo que está ali e, muitas vezes, nem tanto com o que vem a nascer, né? Algumas questões eu vou comentar. Quando o senhor colocou aqui sobre a questão do inventário e do tempo dele, né, ser feito. Eu estou aqui com o parágrafo único da lei, artigo 3º, parágrafo único da atual lei, né? A Prefeitura Municipal de Campinas promoverá no prazo de 36 meses, são 3 anos, o inventário quantitativo por amostragem da arborização urbana encontradas em vias e logradouros públicos, o qual deverá ser informatizado, ampliado e mantido atualizado. De uma lei de 2003. Nós estamos em 2023. Só 20 anos. 20 anos. Ou seja, mesmo a lei que previa 3 anos, são 17 anos de atraso. Então, não é da noite para o dia, né? Isso vem de técnicos da Comissão Jequitibá, Dionete já esclareceu aqui, professora Ana Maria, né, e outros tantos eminentes técnicos de Campinas, que há mais de 30, 40 anos se colocam. Né? Então, não é novidade o inventário quantitativo. Tendo em vista isso e muitas outras questões que a gente pode vir a abordar, e pensando que a Câmara dos Vereadores tem um papel fundamental de propor leis, mas ainda assim tem um grande papel que é de fiscalização do Poder Executivo. Né? E é isso que a gente vem aqui, de alguma maneira, assim, enfática, mas com certa humildade, entendendo todos os problemas e as questões que exigem, entre digamos, essa paridade entre os poderes, né? Porque existe uma autonomia para o Executivo agir, mas, ao nosso ver, eu acho que aqui todos que, pelo menos, têm discutido o tema, está faltando essa fiscalização. Está faltando esse empenho maior para que se faça cumprir a lei. Né? A Tereza citou aqui a questão que faltam 6.000 árvores no Cambuí. Quando a gente fez o inventário quantitativo, por meio de imagens de satélites validadas em campo em 2013, entregue à Prefeitura, todo ele informatizado, geolocalizado, ali, segundo a lei, havia um déficit de 365.000 árvores em Campinas. Ele não foi atualizado, a gente não sabe se foi plantado, mas dá para saber que não foi contemplado, só basta olhar aí, você não vê uma árvore a cada 10 metros. Se você pegar empreendimentos novos, você olha ali, e assim, o pouco investimento que se tem no verde. Então, a gente tem visto assim, coisas, a cidade está num momento muito pungente de construção civil, de novos empreendimentos, e não tem um olhar para a sustentabilidade. Aí, daqui a pouco, nós vamos... Contrapartida, né? Pois veja bem, até mesmo a contrapartida de lei, muitas vezes não é cumprida, ou é feita de uma maneira, digamos assim, sem muito cuidado. Por exemplo, você vai lá, vai fazer... Vou dar um exemplo aqui, Hospital São Luís, acabou de ser feito aí. Um acréscimo para a cidade de Campinas ter um hospital desse nível. Uma construção de categoria, você olha lá arquitetonicamente, internamente, deve ter toda a modernidade lá. Só não tem uma coisa moderna, que é a visão do verde, a visão da sustentabilidade. Quando você passa ali, você vê cinza, você não vê verde. Né? Quer dizer, aquilo ali é o que a gente chama no direito, hoje, que é o direito, até além da questão da importância do verde, com todos os aspectos, biodiversidade, a questão da manutenção da temperatura da cidade, combate às mudanças climáticas, tem uma questão também que se chama direito à paisagem. A paisagem de Campinas está ficando uma paisagem pesada, uma paisagem de concreto, infelizmente. Então, desde o tratamento paisagístico numa construção, você vê que aquilo ali foi dado um mínimo de tratamento paisagístico. Até as mudas que foram plantadas lá, mudas pequenas, mudas que dificultam o pegamento, porque a gente recomenda que tenham mudas acima de 2 metros até para que haja melhor pegamento, porque senão o vandalismo, né, a gente tem esse problema, tem problema da própria sobrevivência da muda. Então, quanto que eles gastaram ali em comparativo aos milhões que foram gastos na construção?
Então, é uma mudança cultural que a gente está pedindo, sabe, vereador? A gente entende que uma lei dessa, e a gente espera que agora, mais além da comissão que já foi criada aqui, agora essa nova iniciativa, e volto a parabenizá-lo no sentido da gente estar fomentando discussão aqui, mas é para isso, para uma mudança de mentalidade, né? Para que daí a lei contemple algo que precisa acrescentar. Mas lembrando que já lá em 2003, já se pensava e já se colocava como parágrafo único, o inventário qualitativo. A lei não foi cumprida. Uma árvore a cada 10 metros não é cumprida. Compensações ambientais com número de árvores corretos e tudo mais, às vezes é exigido, mas não é acompanhado, não é monitorado se há pegamento dessas árvores. Bom, por outro lado, a gente tem em Campinas uma situação que é uma situação bastante peculiar no Brasil todo. Eu acredito que por metro quadrado, por número de habitantes, não há situação igual a gente tem em Campinas em termos de conhecimento, de staff técnico para estar auxiliando tanto os órgãos gestores, toda a gerência da arborização, como também dando um apoio a situações pontuais. Por exemplo, aliás, antes disso, eu quero destacar aqui a presença da professora Raquel, doutora Raquel, que é um dos nomes de destaque nacional e internacional do ponto de vista de estruturação de árvore. Ela trouxe um modelo que ela transpôs da engenharia civil para o estudo da biodinâmica das árvores, da questão realmente de entender como é que funciona toda a resistência física da árvore, a intempéries, ao que seja. Mas, assim, então, a gente tendo tudo isso, isso não é aproveitado, né? Por exemplo, se a gente tivesse um treinamento e uma capacitação junto ao corpo técnico dela aqui, que tem aí também os pós-graduandos, os orientados dela, que estão no mercado já estão criando, trabalhando com isso, criando novos instrumentos para que isso seja aprimorado. Se a gente tivesse técnicos da prefeitura nesse sentido, treinados para isso, equipamentos para isso, e, claro, imagina uma cidade como Campinas ter 4 pessoas para fiscalizar, para dar laudo, para tudo isso. Mesmo dizendo que a gente tem um déficit tremendo, na época, em 2013, só em árvores de rua, eram 120 mil árvores. Então, imagina dividir isso por 4 técnicos. Né? Então, é algo assim espantoso, espantoso. E mais espantoso que desde 2003 que tem essa lei, não foi realizado concurso público para provimento dessas vagas. Com tantos engenheiros florestais especializados, biólogos, engenheiros agrícolas, engenheiros agrônomos aí no mercado, por que a gente não tem um concurso público para isso? Por que a Secretaria de Serviços Públicos, que é quem tem o papel de gerenciar a arborização urbana, e agora eu nem entro no mérito se deve ir para a Secretaria do Verde ou não. Muitas vezes eu mesmo já falei, já discuti isso, embora o próprio secretário do Verde sempre coloca que no ângulo dele não deve vir para aquela secretaria, mas pelo menos o planejamento deveria. Por que não se exigiu? Né? E mesmo a terceirizada também, ela tem falhas no sentido de ter mais pessoas trabalhando com isso. E não é ela que dá o laudo, é ela que executa. Bom, eu posso ficar aqui, vereador, tenho a possibilidade assim, de falar sobre N assuntos, estamos aqui sempre para colaborar. Do ponto de vista da academia, a gente está tentando sempre pensar numa pesquisa mais aplicada. A minha área propriamente dita na Embrapa Meio Ambiente, ela é de restauração ecológica, restauração de ecossistemas. Hoje a gente nem chama só de restauração florestal, mas a gente chama de restauração de ecossistemas, porque a gente está enxergando o todo, não é só com árvore que se faz restauração, mas sim a árvore como principal componente. E aí a árvore entra no ecossistema urbano como algo fundamental, talvez dos mais importantes, para que a gente faça essa união dos fragmentos florestais, ora destruídos ou ora retirados do meio urbano e ainda presentes no meio rural, mas importante que seja haja uma união entre eles por meio dos corredores ecológicos, e os corredores ecológicos urbanos são fundamentais para tudo isso. Então, a gente não fala só da árvore do ponto de vista de estar na frente de uma casa, atenuando a temperatura, criando um ambiente agradável, até mesmo resgatando aquilo que a gente tem de mais
íntimo da gente, que é essa relação com a natureza, a gente como ser biológico que é, e que precisa interagir, né? Mais ainda que isso, a gente tem ela como uma ponte para a ligação de fauna, de biodiversidade, de fluxo gênico. Então, a gente está falando de uma coisa que, eu vou encerrar minha fala, mas lembrando que hoje se fala em emergência climática. Todos nós sentimos o que aconteceu essa semana aqui, né? Do final de agosto para o início de setembro, a gente teve, em dias de temperaturas variando em 15 graus num dia só, chuvas de verão catastróficas em pleno inverno. Nós temos um mês ainda quase para acabar o inverno, e nós temos chuva de verão. Quer dizer, será que a gente não vai acordar para isso? Será que a gente vai continuar tendo que discutir se uma figueira, uma falsa seringueira, como a de Barão Geraldo, deve ou não receber poda, quando, obviamente, nunca, jamais, deveria ter recebido uma poda radical daquela? E sim, antes, tendo sido acompanhada ao longo do tempo e feito pequenas podas para que ela não apresentasse galho seco, nem entrando no mérito de um possível acidente de que, digo até algo como se fala aí de envenenamento, tudo mais, que a gente não tenha como analisar isso nesse momento, mas se o acompanhamento é feito pelo inventário quantitativo colocado em lei em 2003, se saberia tudo que foi feito naquela árvore ao longo do tempo e poderia, sim, evitar isso, porque ela vai morrer e vai acontecer igual aconteceu com a árvore no castelo, ali na Praça do Tiro de Guerra, que podaram há 2 anos atrás, alegando também isso, morta. Ela está lá, como um monumento, entendeu? A tragédia que é a arborização urbana de Campinas. Ela está morta, depois de 2 anos que foi feita uma poda radical dela. Tá? Então, a gente pode já aqui começar, quem gosta de benzer, vai benzer aquela árvore lá, porque, por milagre, talvez ela consiga sobreviver, a de Barão Geraldo, porque está a do Castelo para mostrar isso. Tá? E eu mesmo fiz, há cerca de uns 10 anos atrás, uma reportagem com o Correio Popular, mostrando a diferença de temperatura, quem quiser pode resgatar essa reportagem, dali para o Castelo, que não tem uma árvore, e que também foi retirada da noite para o dia por um prefeito que deu a doida ali e tirou todas aquelas árvores do castelo. Quem é mais antigo em Campinas lembra disso. Obrigado pelo espaço, eu estou à disposição, e a gente sempre pensando que, por mais que a gente esteja aí sofrendo essas consequências, a gente tem que pensar proativamente. O inventário da Embrapa está aí, quantitativo, o Cambuí tem o mérito de ter inventário qualitativo, também está disponível, e vamos atualizá-lo, tá bom? Obrigado. Ivan, eu quero rapidamente te agradecer. Sua fala é sempre contributiva. Em determinado momento você falou, olha, eu ficaria aqui, eu acho que você ficaria alguns dias falando, e falando com propriedade. Você detém um conhecimento que precisa ser aproveitado. E eu apenas me limito a dizer, dentro do meu espaço, eu sou apenas um vereador. Mas vamos tentar pegar o que há de melhor de todas aquelas boas pessoas que querem contribuir. Mas você também foi coerente, mas veja bem, a tua coerência permite com que nós façamos uma reflexão de pontos antagônicos. Toda a sua fala é coerente, mostra muito conhecimento, tem um silogismo bem apurado. Só que quando você fala, falta cultura, falta um aspecto de procedimento cultural. Em determinado momento você falou isso. Isso não se faz através de um projeto de lei de arborização. Isso são políticas públicas. Erradicar a ausência de crianças em escolas, erradicar saneamento. É uma série de políticas públicas de ordem federal, estadual e também municipal, que num dia vai formar melhores cidadãos que vão estar sentados aqui, muito mais qualificados, me perdoem eu estender a vocês o que eu vou falar, formar cidadãos muito melhores do que nós, e daqui a algumas décadas está discutindo no mais alto nível problemas como esse. É isso que nós temos para hoje. O que nós temos para hoje? Um prefeito que é médico, tenho comigo que ele está melhor intencionado. Eu penso que, independente da agremiação partidária, aquele vereador do PDPP, ou o outro lá do extremo daquele partido, ele está bem intencionado. Eu parto dessa premissa.
O que pode faltar para aquele vereador, para aquele outro, para aquele gestor público, para aquele prefeito, é uma formação temática sobre aquele assunto específico que profissionais ou públicos ou de entidades particulares detêm. Como é que a gente absorve isso? Primeiro, o poder público tem que ter interesse em ouvir, tem que ter ouvidos. Políticos mais experientes, que já não estão mais entre nós, falam que, olha, o político bom necessariamente não é aquele que vê com precisão, que fala com elegância, mas principalmente o que tem ouvidos. Os mais experientes sempre falaram isso. Porque depende do segmento que você está discutindo, o Ivan, a Tereza, a Letícia, que eu vou dar a palavra daqui a pouco, mas já que eu comecei a citar, eu quero citar todos. O Ronaldo, a Raquel, o Rafael, a Larissa, Maria Cabral, e já faço questão de citar aqui a doutora Daiane Mardegran, do Resgate Cambuí, obrigado pela presença. Todos têm conhecimento. Agora, o que precisa? É começar a discutir. O que nós não podemos, Ivan, aí você está falando com uma pessoa, do mesmo jeito que eu valoro que você tem profundo conhecimento sobre esse tema, e eu acho que ninguém ousa te desafiar ou contrariar o que eu estou falando, que você é detentor de profundo conhecimento, acredite até que prove em contrário. Sobre o assunto político, sobre a movimentação dentro dessa arena aqui, eu detenho bastante conhecimento. Eu estou completando esse ano 15 anos de vereador. Sou autor de mais de 200 projetos de leis. Assunto relacionado a combate à corrupção e transparência. Eu tenho mais de 20 projetos. Assunto relacionado à saúde da mulher, idoso, criança, educação, combate ao uso de álcool em dose excessiva, leis de divulgação de violência contra a mulher, idoso e criança, que é uma lei chamada Quebrando o Silêncio, nos mais diversos assuntos. Agora, qual é o assunto que eu mais domino? É da área jurídica, seria assuntos relacionados à transparência, combate à corrupção, pela minha formação jurídica. Então, eu tenho que ouvir os mais diversos setores para tentar, de alguma maneira muito singela, materializar e colocar no ordenamento jurídico. Ô, Cirilo, essa lei que você fez aí sobre isso não é a melhor lei do mundo. Nem eu tive essa pretensão, mas eu coloquei alguma coisa que futuras gerações de políticos melhorem ela, modifiquem ela da melhor forma. Mas, e com isso, Ivan, eu acho que o aspecto, sim, é cultural. Mas o que nós temos para hoje é isso. 33 vereadores, um grupo heterogêneo, acreditando eu que todos estão na melhor das intenções, mas precisa todo mundo caminhar no mesmo sentido. Se as intenções forem boas, mas houver rotas diferentes, vai continuar não chegando a lugar nenhum. Eu quero passar a palavra à coordenadora da Comissão Especial de Arborização do CONDEMA, uma jovem aí, muito conhecedora, tem sempre com muito equilíbrio, emitido opiniões, e eu gostaria de ouvi-la, que é a Letícia Mônica Santos. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de fala. Dando continuidade à fala do Cirilo, né, do vereador Cirilo, vai ser muito bom, viu, vereador, a gente ter um olhar que seja voltado para a corrupção, que seja voltado para a transparência, porque o que a gente tem sentido nos trabalhos da comissão aos 3 anos, ao longo de 3 anos, é que realmente falta isso. Falta isso para a gente conseguir avançar na questão da temática ambiental em Campinas. A comissão latense, reunida há 3 anos, nós elaboramos inúmeros documentos, né, para o DPJ, para a CPFL, fizemos resoluções, inclusive eu vou passar para o Santoro as resoluções que o CONDEMA elaborou a respeito do plantio em calçadas. Então, a gente tem debruçado no assunto há esse tempo todo e a gente não tem tido participação, né, é uma queixa do CONDEMA muito clara. A gente não teve a participação do Executivo, né? Da mesma forma que eles não estão aqui hoje novamente. Então, o Ivan fala que a gente poderia ficar aqui 3 dias falando, e realmente a gente ficou já 3 dias falando, se a gente somar todas as reuniões que aconteceram com o Paulo Gaspar, nas reuniões da comissão daqui da Câmara. E, assim, está tudo muito claro o que precisa ser feito, e precisam muitas modificações, não são coisas pontuais. A gente tem gargalos enormes dentro do DPJ, não só falta de levantamento técnico, que isso é uma bandeira que a gente levanta desde os começos do nosso trabalho,
precisa saber o que tem, Campinas precisa saber o que tem de arborização, precisa entender o que foi plantado. Não tem levantamento, não tem informação. Quando eles falam, não tem. E aí, se a gente vai falar, não, o DPJ, a gente questiona o DPJ do levantamento, eles mostram um trabalho muito, muito ruim que eles estão fazendo, que é a catalogação de árvores com georreferenciamento. Eles têm a capacidade de ir até o local, olhar a árvore, fazer o georreferenciamento da árvore e dar o nome, a espécie da árvore, e eles não conseguem fazer um levantamento fitossanitário, já tendo esse trabalho. Então, você vê que é uma coisa que não falta dinheiro, não falta mais iniciativas, falta organização, falta planejamento para aquilo acontecer. Entendeu? Então, quando a gente tem essas demandas que são muito básicas, né, eu gostaria muito que isso ficasse claro, porque a gente viu numa comissão que é um trabalho voluntário, que tem várias expertises, e o senhor vai incluir com a sua, porque a gente precisa disso, precisa de várias mãos, várias competências para chegar onde a gente precisa para resolver alguma coisa. E a gente não foi ouvido, a gente não foi colocado, e não foi considerado. Isso que é triste, porque a gente tem a Unicamp, a gente tem a Embrapa, a gente tem vários departamentos que poderiam ajudar. Se eu fosse o secretário, na verdade, né, uma postura muito idônea do secretário seria colocar todo mundo na mesa e entender o que está acontecendo. Né? Falar, não, o gargalo é aqui, então vamos resolver. Como que a gente pode resolver? A gente fez isso durante 3 anos, isso não aconteceu. Então, o que a gente vê não é a falta de não querer, parece, sabe? A falta de não se envolver, de fato, com a temática. E isso não é legislação, infelizmente, não é a mudança de lei que vai alterar. Então, quando o Ivan fala que a gente precisa se voltar para a questão da educação, dessa cultura, ele não está falando isso da boca para fora, ele está falando isso com muita seriedade, porque é exatamente o que a gente precisa. É se organizar para colocar a pauta na mesa e falar, vamos resolver, mas vamos resolver mesmo. Não vamos ficar falando. Vamos tentar resolver. E o DPJ não está aqui, então a gente já sabe da postura, a gente já entende essa postura novamente. Várias coisas assim que eu anotei da reunião, né? Eu acho que isso a gente, no critério da lei, depois a gente vai sentar e vai colocar os pontos. Mas uma coisa que eu acho que a gente poderia pensar também é a questão de você deliberar para o munícipe essa autonomia de corte de árvore e de poda de árvore. Se o DPJ, vamos pensar juntos, se o DPJ não tem a competência, em 20 anos de ter feito o levantamento arbóreo, de ter, até hoje, filas de 2 anos de espera para fazer a poda de uma árvore, como é que o DPJ vai ter a competência de avaliar um laudo de uma árvore que já foi extraída? Não tem, é um gargalo, não tem funcionários, precisa haver contratação. Posso só fazer uma observação? Nós estamos num diálogo, não quero interromper a tua fala, você vai ter todo o tempo que precisar, mas não é fazer avaliação de uma árvore que já foi extraída. É ele enviar uma avaliação de uma árvore que precisa ser extraída. Se, porventura, o poder... Eu vou tentar ser coerente com o que você está falando. A síntese de todos aqueles que utilizaram o microfone até agora é que existe uma lentidão, eu vou falar palavras adjetivadas, mas que em síntese é a mesma coisa. Lentidão, inércia, descaso do poder público em relação ao tema arborização. A lei fala, o artigo que eu falo contempla isso. Se você apresentar um laudo como cidadã, respaldado no conhecimento técnico de uma pessoa qualificada, e o poder público manter, aí dê o adjetivo que quiserem, inércia, lentidão, descaso, aquele laudo vai passar como ser válido. Então, mas é aí que está. E se esse laudo não for de fato um laudo? Não. Aí você. Como que a gente vai trabalhar com essa demanda que já foi cumprida? Então, a poda da árvore já aconteceu, a extração da árvore já aconteceu. Eu não tenho todas as respostas do mundo. Mas sobre isso aí, eu respondo de forma catedrática. Se o laudo for fraudulento, vamos pensar assim, que existem técnicos e técnicos, né? Se o laudo for fraudulento, ou for forjado, ou foi diagnosticado algo, como a figueira que acabou de ser dita aí pelo Ivan, em Barão, e ela não corresponde com a verdade.
Nós temos um poder judiciário, nós temos um Ministério Público, o próprio que vai fazer isso aí. Viu? Mas quando ocorre conflito, é assim que resolve. Mas o que eu quero dizer, vereador, então, não vão haver profissionais habilitados para fazer aquela supervisão daquele trabalho. É um baita de um tiro no próprio pé a gente pensar em deliberar dessa forma. Porque o que a gente tem hoje, vamos supor, a questão da CPFL. A CPFL é uma empresa, né, considerável em Campinas, e ela tem as terceirizadas dela que fazem o serviço de poda. A prefeitura não está dando conta de supervisionar isso. Tanto que a CPFL tem feito o que ela tem feito em Campinas, destruindo tudo. E me diga uma coisa, Letícia, você tocou num tema importante. Vejo que você fala com paixão, que precisa gostar realmente dessa temática. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. O que deveria ser feito, então? Você falou o problema que eu também, tanto por pensar, pelo menos igual a você, eu escrevi um projeto de lei. Agora, me dá a solução. O que deveria, nesse tema aqui, tanto que a CPFL precisa entrar em campo, porque a prefeitura não faz, qual é a solução? Olha, eu vou esperar você me dar a solução, porque eu já tenho um contraponto pela solução que provavelmente você vai dar. Diga a solução. Olha, a solução ela vai ser construída, mas o gargalo ele está no executivo. Isso. Mas então, o que a gente poderia fazer seria uma auditoria dentro do DPJ para que esse processo eles fossem claros, transparentes e que pudéssemos participar dessa gestão. Esse seria o primeiro ponto. Por quê? Porque tudo vem dali, todas as autorizações vêm dali. Então, esse seria o primeiro passo, entender o panorama, não fazer outras coisas que a gente não entende. É o que o Paulo Gaspar falou, é a ponta do iceberg, o que tem por baixo a gente não entende. Letícia, você me permite uma parte em relação a isso que você está falando? Pode, mas ele falou que ia fazer um contraponto. Não, e antes dele fazer o contraponto, ele fez uma pergunta, eu acho que isso, para nós, técnicos, está absolutamente claro. Primeiro que a gente precisa é um sistema de informação onde você possa ter a tomada de decisão. E hoje, para tudo que você faz, você está informatizado. Vou dar um exemplo. A gente plantou isso lá com um convênio, teve uma cooperação técnica com a Secretaria do Verde e a Embrapa. Nós entregamos um sistema de informação geográfica chamado SIG, que cada árvore de rua de Campinas está georreferenciada e tem um ID identificado, que bastava qualificá-las. Ir a campo e dizer, olha, essa árvore está X, Y, Z, de determinada forma. A partir de então, por exemplo, só com esse inventário, se você entrar lá hoje, está lá no site, qualquer um pode entrar, árvores de Campinas. Você sabe onde tem e onde não tem árvore. Então, você quer fazer uma programação de plantio, o que você faz? Você vai lá e qual quarteirão não tem... já projetei aqui na Câmara, já apresentamos aqui. Você tem lá nenhuma árvore, então você vai lá, começa a plantar onde não tem nenhuma árvore, quarteirão que não tem. Aonde você tem mais, você tem lá mais de 40 árvores por quarteirão, por exemplo, você vai lá e programa, olha, determinada época do ano, eu vou lá fazer uma inspeção e vou fazer avaliação. E mais, a gente fez uma proposta, quando acabou essa cooperação, de continuar com um trabalho que era por meio de aplicativo. Só concluindo. Esse aplicativo está feito. Está feito. Em várias cidades já existe, no mundo inteiro. Você vai lá, o cidadão, qualquer um de nós, pode olhar aquela árvore, mandar uma foto, vai para um sistema onde é auditado. E o técnico da prefeitura maximiza seu trabalho, não tendo que ir a cada pedido de árvore que está lá no 156, que vem reiteradamente, e às vezes a árvore não precisa nem ser podada, ele vai lá e prioriza aquelas árvores que já estão diagnosticadas. Então, isso é o mínimo do que a gente tem hoje de tecnologia, assim, e tem muito mais que isso. Bom, olha, vocês podem até discordar de mim, mas nunca ninguém vai falar que eu não sou democrático, hein? E fala dali, não tem problema. É o debate. Eu acho que a gente cresce, viu? E eu quero deixar claro que mesmo às vezes eu discordando, opinando, eu sempre vou ter respeito. Mas é que o Ivan falou algo, não foi na mesma linha, muito embora dentro de um contexto geral, claro, mas não foi dentro da mesma linha que eu havia abordado a Letícia. Mas vocês são todos amigos, né? Então, mas nós somos aliados, hein? Tá todo mundo do mesmo lado. Cada um falaria, né, o seu ponto de vista do que precisa ser feito. Cada um teria um posicionamento diferente aqui. Então. Eu, inclusive, eu deixei claro no começo da fala, a fala do Ivan caminha junto à minha, que caminha junto à de você, falta gestão. Agora, vocês já entregaram levantamentos, a prefeitura, o poder público teria, caso tivesse interesse, utilizar esse conhecimento técnico de pessoas que só iriam contribuir
como diz, quanto que a Embrapa cobra para ajudar o poder público? Não, esse convênio, essa cooperação, houve um custo para a Embrapa, que não foi repassado de forma alguma. Foi feita uma cooperação sem nenhum custo para... É por isso que, por essas e outras, a gente sabe que o problema não é dinheiro. Mas, Letícia, é isso quer que eu falo para iniciativa. você? Sabe por que eu perguntei isso para ele? Porque isso é investimento. Pois Você vai é. pagar algo, Pois uma é. coisa que vai ter Mas está tendo retorno. parcerias que estão sendo colocadas gratuitamente. Você vê aonde... Isso não está acontecendo, vereador. A Você gente vê está aonde- disponibilizando um trabalho técnico gratuito e eles não estão Você vê, dando aonde, valor. você vê aonde Resgata Cambuí, também faz um trabalho. Se doam para tentar ajudar e muitas das coisas não são absorvidas. Agora, isso, o que é cultura, isso é gestão. Precisa, talvez, às vezes, uma administração ela foca mais um lado dessa sociedade heterogênea que é a nossa, foca mais viário do que propriamente arborização. Foca mais uma outra administração, ou essa, mais habitação do que propriamente geração de emprego. É difícil. Eu não estou justificando, eu não faço parte do governo. Eu estou querendo dizer o seguinte, precisa ter gestão, ponto. Quando eu falei que eu faria o contraponto, é pelo seguinte, tanto o Ivan falou, como parte da fala de todos que aqui me antecederam, o poder público tem uma mão de obra especializada de pequeno número. 4 pessoas, né? Então, se fôssemos... Viu, Tereza? Está no documento que eu protocolei. Tudo bem. Não, você... Tudo bem, só para a gente não ser repetitivo e ganhar tempo. Vamos andar para frente. E eu enalteço tudo, e esse documento eu vou ler com atenção. Mas partindo dos números ditos pelo Ivan, 4 técnicos, ou 5, se pegássemos as 120 mil árvores de 2023, já é humanamente impossível. Não tem. O que teria que fazer? Concurso público, como o Ivan falou. Agora eu estou com o meu amigo Paulo, eu nem vou olhar para a cara dele, primeiro por confiar na pessoa dele, mas Paulo Gaspar, vereador Paulo Gaspar, imaginemos que venha um projeto de lei para essa Câmara Municipal para discutir a criação de cargos técnicos, concurso público, para... Quanto precisaria? De 10 técnicos? 50? Pronto, aí ainda... Só para não ser igual a Tereza, eu vou falar 49. Criação de 49 técnicos, concurso público da área ambiental para cuidar da arborização do município de Campinas. O que acontece aqui nessa casa, vereador Paulo Gaspar? O senhor está com a palavra. Muito obrigado pela parte. Quando você mesmo falou que não é gasto, mas sim investimento, então eu seria o cara que primeiro votaria a favor. Não fale por você. Nós temos que falar aqui pelas maiorias. O que acontece nessa casa se tiver? Tem é tudo... Aqui tem grupos que é contra. Mas é para arborização. Mas não sou o que tem lá tem que fazer. O que tem lá está bom. E se for analisar também esse argumento contrário, não está errado, porque ele vai falar, está sendo mal utilizado aquele servidor. Então, essa divergência, que é salutar, que é democrática, sabe o que acontece, Letícia? Faz a gente não dar passo para frente. A gente só fica no campo das discussões, e não anda. A fila não anda. E daqui a pouco, eu vejo até pelo seu semblante, você é uma jovem, você é uma moça nova. Só que daqui a pouco, você já, a exemplo de todos aí, que a vida segue, as coisas andam, daqui a pouco você já está também com os seus desgastes, daqui a pouco você está com os seus compromissos pessoais, e outras Letícias estão vindo, cheias de sonhos, mas vendo que aquela Letícia lá não conseguiu, muito embora ela não é uma voz única, porque já tem 20, 30, 50 pessoas que pensam igual, mas a gente não sai do lugar. Então, o debate público serve para quê? Para dar voz. E poderia ter alguém aqui divergindo de todos vocês. Eu não concordo com a Resgate Cambuí, eu não concordo com o Condema, eu não concordo com a Embrapa. Democracia é isso. É que não estão aqui. Mas entre os próprios ambientalistas, entre as próprias pessoas que têm conhecimento técnico, viu, Ronaldo? Acreditem no que eu vou falar, existe divergência, tem pessoas que não... eu não penso exatamente. Isso, a democracia permite isso. Mas entre o próprio grupo de pessoas técnicas, tem os que têm resistência dentro do grupo. Então, a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio e vamos mudando. Enquanto nós falávamos, enquanto a Tereza falava, e enquanto o Ivan, a Marilena, o Paulo Gaspar, sabe o que eu já deliberei para a minha equipe? Quero que hoje espeça-se um ofício para a Secretaria de Serviço Público para perguntar por que não está sendo atualizado o artigo 3º, que foi mencionado pelo Ivan. Não foi isso que você falou para mim? Não tem sido?
Já mandei, já está andando, já tem um documento meu sendo... Eu estou tentando. Me permite, nobre vereador, eu fiz esse requerimento já há 2 anos e a resposta foi que estamos fazendo. Tá bom. Só que agora, e depois eu te falo, fora nos bastidores, qual é o passo seguinte que você tem que fazer quando responderem isso. Mas, olha, eu vou dizer... Então, a sua contribuição, Letícia, é muito importante. Porque você vem mesmo com essa energia aí de tentar... E tenha certeza, viu? O Santoro aí tem me ajudado muito, é da minha equipe e tal. E eu deixei ele para cuidar desse assunto, para não, o vereador não pôde atender hoje. Meu gabinete tem dentro do horário comercial, semana dos dias úteis, viu, Ivan? Aberto, vão marcar, vão participar de reuniões extraordinárias, o que eu puder fazer. Então, agradeço. E o contraponto que eu fiz não é para contrariar você, é para dizer para você o seguinte: um jeito, uma maneira de resolver seria a criação de cargos. 50 seria o ideal. E aí nós esbarramos num problema interno corporis aqui, que discute-se tanto aqui, daí chega no denominador de mais 12 só. E 12, você já sabe que não seria o ideal. É melhor do que 4. Mas nós estamos tentando, estou dando um exemplo. Mas né? eu acho que há formas da gente ir conquistando aos poucos, né? Então, se a contratação de 50 não for possível, a contratação de 20 já ajudaria muito. Então, é o meio do caminho. A gente não precisa, não é um extremo de um lado ou de outro. A gente vai buscando formas, né? Acho que a gente, como sociedade civil, tem essa responsabilidade de buscar formas, seja elas mais difíceis ou mais fáceis e por aí vai. Então, esse eu acho que é o nosso papel, vereador, e a gente vai com certeza poder somar muito, né? Vai poder ajudar e da forma que for possível, desde que o objetivo seja a defensiva das árvores, né? Cuidar das árvores de Campinas, que é o nosso objetivo aqui. Não tenho dúvida da sua contribuição. Muito obrigado. Eu quero passar para a doutora Daiane Mardegan. Isso. Eu falei certo. Do Resgate Cambuí. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. A minha fala é bem rápida, até porque, como o senhor, também não sou técnica, então venho há alguns anos aprendendo com esse pessoal. Cada reunião que eu participo, eu descubro que eu sei menos ainda, mas o que é muito bom, porque eu sei que eles, de fato, têm um conhecimento que é inestimável, né? Eu acho que existe um ponto positivo da gente estar aqui hoje, que é o fato de que isso está mexendo com as pessoas, mexeu com o vereador. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. Agradeço pela possibilidade disso estar se tornando um tema, né? Eu espero que a gente dê passos para frente para que ele deixe de ser só um tema e se torne ações. Assim como eu falei na reunião em que a gente esteve presente com o vereador, eu tenho a impressão, quando eu leio o PL, eu tenho a impressão que ele busca atender uma demanda que é muito legítima dos munícipes, que é o fato de mais um problema de gestão da nossa administração, que envolve as questões relacionadas à poda e supressões. Eu acho que o munícipe ele enxerga muito isso, porque isso está na cara dele, em frente à casa dele. Mas eu, Daiane, enquanto aluna de todos esses técnicos, eu aprendi nesses últimos anos que a arborização urbana não é uma questão de poda e supressão. A arborização urbana é mais de uma das questões do município que envolve uma questão de planejamento e gestão. Né? A gente precisa olhar para a arborização urbana para além da árvore que está incomodando o munícipe. Infelizmente, isso acontece porque nós temos problemas. E nunca vai deixar de acontecer, essa é a verdade, porque a gestão nunca vai ser perfeita. Mas, na minha opinião, e aí é um contraponto a gente pensar esse PL, a gente pensar enquanto gestão. Né? Nós estamos numa fase, graças a Deus, depois do Estado Democrático de Direito, em que a gente está galgando passos para a gestão compartilhada e gestão democrática das cidades. Né? Então, a gente precisa pensar mais esse tema como uma questão de gestão, de planejamento, e não de solução de problemas pontuais. Eles vão ter que acontecer. Por isso, particularmente, eu, sinceramente, não acredito nessa possibilidade de dar ao munícipe, ainda que municiado de técnicos, e sei que tem muitos técnicos muito bons, né, esse direito, dever de fazer a poda. Isso realmente me assusta. Assim, eu acho que é um ponto que a gente precisa pensar. Acho que a gente precisa voltar lá para São Paulo. Eu até estava tentando buscar isso ontem, não consegui finalizar, mas eu acho até que é uma questão que foi discutida em ADI. Né? Então, acho que tem uma DIN sobre essa questão da gente transferir para o particular. E eu acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar. Para que a lei, a gente precisa e pode melhorar, né, o que a gente já tem, mas que ela não se torne uma lei de poda, e que ela se torne uma lei de gestão.
né, da gente melhorar a gestão da arborização. Eu acho que a gente tem aí trabalhos inúmeros demonstrando, inclusive o Gal, que no começo dele ele faz apesar dele já ser antiguinho, ele faz uma consideração enorme de quais são os benefícios da arborização. E a gente está vivenciando hoje em dia, né, infelizmente, os exemplos que a gente teve ontem, em especial no Sul, dos problemas das emergências climáticas. Eu acho que, se não for pensado a arborização urbana enquanto um método, eu acho que ela é uma fonte de tratamento de problemas emergentes. Então, eu acho que o legislativo, e aí eu vou me dar o direito de responder um pouco da pergunta que foi feita para a Letícia, eu acho que, a gente pensar leis é absolutamente necessário, essa casa deve fazer isso, mas eu acho que a gente está num cenário em que é evidente que o poder público não está cumprindo a lei que já existe. O problema não é a necessidade de uma nova lei. Existe uma lei que não é cumprida. Nós precisamos entrar com uma ação judicial para fazer cobrança de plantio de árvore. Então, para a gente está muito claro que é o problema aqui, né? É uma falta de cumprimento. E, enquanto legislativo, e aí cada um tem a sua solução, a gente, inclusive, já cobrou algumas vezes o Paulo, vamos tentar fazer isso em outras oportunidades. É um pleito que o legislativo também execute o papel dele enquanto poder fiscalizador do Estado, né, do poder executivo. Esse também é um papel importante. A lei, a melhoria da lei, ela é indispensável, mas eu acho que ela precisa partir desse olhar de gestão e, aproveitando o nosso espaço nessa casa, eu acho que a gente precisa cobrar mais o poder executivo, né? Nós temos questões que não estão sendo cumpridas. Se nós estivéssemos aqui com um inventário arbóreo, com certeza esses munícipes teriam outras ferramentas, inclusive, para poder cobrar. E, de repente, para poder, de fato, né, quem sabe, a gente pensar num passo seguinte para efetuar essa poda. Mas eu tenho um pouco de reticências aí da gente estar discutindo isso enquanto poda. Né? E aí eu faço coro com os demais de que a gente tem que estar aqui discutindo gestão e plantio. E nem de longe somos aqui todos malucos falar que não pode podar em absolutamente nenhum caso e não pode suprimir. Né? Algumas pessoas têm uma visão muito deturpada do que é o movimento ambientalista, e aí eu me coloco dentro dele, né, de que a gente sai abraçando todas as árvores mortas. Não é esse o caso. Muito pelo contrário. Nós fomos os primeiros a apontar, e a Resgate tem um levantamento muito bom todos os anos de apontamento de todas as árvores que estão mortas e precisam ser retiradas. Então, a minha fala aqui é nesse sentido, de que a gente precisa encontrar mecanismos de cobrança. Eu acho que a lei está aí, nós já temos uma lei, nós vamos ajudar, aí, né, do ponto de vista aí, técnico, em que eu também me incluo, nós vamos buscar caminhos de melhoria dessa lei, mas eu acho que a gente também tem que dar um passinho para trás e fazer a cobrança que a gente tem que ver na realidade. Porque, senão, infelizmente, essa lei vai ser mais uma lei para não ser cumprida. Obrigada. Eu quero agradecer a doutora Daiane, colega, advogada. Fui humilde até de falar que é aluna aí das pessoas mais qualificadas, mas sua fala corresponde com conhecimento também. E vou dizer a você o seguinte, até pelo seu conhecimento e o meu, nós não podemos exigir isso das outras pessoas, mas nós dois sabemos o caminho. Quando o poder público não cumpre é fazer o que você falou, que o Resgate Cambuí fez, ajuizou a ação, ou representar o Ministério Público. O Ministério Público tem um setor lá do meio ambiente que cuida disso. A pergunta que eu faço, por não conhecer, o que essa ação teve já de resultado? Essa ação, só para fazer uma parte, nós temos inúmeras representações do MP. Mas essa é só uma parte. Tá. Essa ação em específico, ela é uma ação que existe a determinação na lei do plantio mínimo a cada 10 metros. Tecnicamente, a gente sabe que existem limitações para isso. Ninguém é louco de falar que em todas as calçadas vai ser possível fazer isso. A gente sabe que é preciso critério técnico. Sim, mas o poder público não cumpre. E nós entramos com a ação pedindo que ele plante. E o que deu essa ação? Essa ação, a gente fez um pedido liminar, e isso é interessante, que o nosso pedido liminar foi para que ela fizesse um plantio em uma calçada que o próprio DPJ disse que deveria ser plantado, e, infelizmente, o nosso Poder Judiciário também está meio capenga, né? Porque ele decidiu contrário à nossa liminar. Tá. E quanto às inúmeras representações do Ministério Público, o que teve de resultado das representações? Infelizmente, até hoje, as investigações só continuam. Entendi. A gente tem uma representação contra a CPFL tem quase 2 anos. Bom, então, eu preciso saber isso, porque se já também tivesse alguma decisão, porque nós temos 3 poderes constituídos, segundo a Constituição, né? Se o Poder Judiciário decide, não só o Poder Executivo, mas todos nós não discutimos, né? Cumprimos a lei, né? Mas como não teve, vamos aguardar. Mas eu agradeço, viu, doutora, a sua fala,
Mas, veja bem, até os conhecimentos de vocês, embasados em fundamento, às vezes depende de uma decisão do judiciário. E vocês estão também naquela expectativa, naquela ânsia de ver o resultado aí resguardado. Eu tenho poucos minutos, eu tenho 10, 15 minutos só, porque tem horário, e eu não posso deixar de ouvir a doutora Raquel. Só um minutinho. Pois Eles plantaram quem plantou? o DPJ. Então tá bom. Mas sem ser por ordem judicial, por deliberalidade. Não, plantaram porque eles estavam errados e quando fizesse o mérito da ação, eles iam acontecer alguma coisa com eles. Menos mal, é isso mesmo. Por isso que é importante cobrar. E a cobrança, então, do resgate Cambuí já surtiu algum efeito, mesmo que não seja por força de uma decisão judicial. Doutora Raquel Gonçalves, ela é doutora da Unicamp e membro do CONDEMA. Agradeço bastante, né, a oportunidade de estar aqui. Também faço coro aí, muito com o que a Daiane falou agora, né, sobre a importância de, mesmo a gente achando, né, que a PL precisa ser melhor discutida, que a gente precisa poder contribuir, etc., foi uma coisa importante a existência dessa discussão. Claro. Né, porque eu acho que isso é muito importante. Eu queria só resumir um pouco aqui, né, o que vocês já falaram, e não ficar repetindo, mas você começou a fala, Cirilo, né, falando justamente da gente aprender a ouvir. Né? Eu acho que eu também estou nessa fase, né, de aprender a ouvir e saber que eu não tenho sempre razão. Aliás, quase nunca, né, tem razão. Mas, e você falou alguma coisa também, como do bom político, né, como que é um bom político. Eu acho que o bom político ele não precisa saber tudo. Aliás, né, é impossível saber tudo. Mas ele precisa se cercar de pessoas que sabem. E eu acho que isso está sendo um gargalo no caso da arborização urbana. Então, assim, não se ouve, não quero nem saber do que você tem para me falar. Ou então eu finjo que ouço, mas não faço nada daquilo que você falou. Então, eu acho que isso não é inteligente, né? Não é legal para uma boa gestão. E eu acho que é isso, né, que o CONDEMA tem encontrado, né, nesses casos. Com relação à legislação em si, né, eu concordo que é muito temerário, efetivamente, colocar na mão, né, do munícipe essa questão. Entendo aquela questão que a Letícia, o embate ali da Letícia, eu não sei se não está bem compreendido, mas eu entendo assim. Eu falei, o embate no que eu digo... Uma conversa, né? Mas eu já saio sempre perdendo, porque o assunto ela domina e eu não, viu? Eu não quero... Não, mas eu acho que da legislação você domina, né? Eu entendo assim, imagine que eu estou incomodada com uma árvore na frente da minha casa, porque eu acho que ela está inclinada demais ou algo assim, mas eu não entendo nada, eu chamo uma empresa para fazer essa análise. Vamos supor que eu seja uma pessoa super bem intencionada, né? E a empresa também. Nesse caso, eu acho que vai dar certo, né? Porque, olha, a empresa vai lá, vai ver, se ela não estiver boa mesmo, vai falar para mim, olha, não está boa mesmo, a gente vai fazer um laudo de supressão, ou se ela estiver boa, vai me convencer que ela está boa, ela não vai cair na minha cabeça. Ótimo, acho que nesse ponto tudo bem. Aí vamos para as coisas não tão boas. Então, ou aquela pessoa quer retirar aquela árvore e acha uma empresa que vai dar o laudo que ela quer, manda lá para a prefeitura em 60 dias não avalia, eu vou lá e corto, porque eu tenho laudo. Como vocês vão avaliar se aquela árvore precisaria efetivamente ser cortada? Ela já foi cortada. Acho que é isso que a Letícia quis dizer. Não existe mais a prova do crime. Então, isso é uma coisa. Bom, então, acho que entendi o que a Letícia falou. E eu queria só falar, para terminar, do inventário. Né? A questão do inventário. A Tereza falou uma coisa que eu não concordo, né, é que o inventário do Cambuí é o único do mundo. Existem muitas cidades de vários países, não é também. Existem muitas cidades de vários países que fazem o inventário arbóreo de todas as árvores, qualitativo, quantitativo, e o repetem a cada 3 anos, naquelas que são necessárias. Então, é planejamento, é gestão, eu acho que o Ivan falou isso. Então, assim, essa é a solução, do meu ponto de vista, é o inventário, porque as pessoas vão poder acompanhar. Né? Poxa, essa árvore aqui, clicou lá, ela tem as informações, e ela sabe que aquela árvore está sendo cuidada. Olha, vieram aqui o ano passado, ou vieram aqui há 3 anos, mas
Não vieram nunca. Doutora, doutora, eu só quero interromper, é que você abordou um assunto para o meu conhecimento importante, e na hora eu acabei me dispersando em razão de uma fala, uma conversa que era necessária, mas eu não entendi. O que a senhora discordou dos 3 anos e de 1 ano? A senhora pode repetir? Não, é que teve 2 coisas aí, eu acho que teve um não entendimento. Tereza, você falou para ele do inventário, e você falou ele perguntou do tempo. Esses 5 anos que a Tereza falou, não é para fazer o inventário, foram 5 anos que se repetem, avaliando de novo. Não, foi 5 anos que eles demoraram para fazer o inventário. Não, é isso que eu não quis corrigir na hora. Eles são feitos a cada 5 anos. Isso, no caso do Cambuí. E o que a senhora falou? Aí a Tereza disse que isso não é feito em lugar nenhum, tá? Nem em outros países. Eu só estou comentando que sim, é feito. Eu conheço bastante de perto o de Madrid, né, porque eu, inclusive, ajudei, participei. Mas eu acho que não é só lá, né, eu sei de muitos outros países que fazem. Madrid tem uma quantidade de árvores muito maior do que Campinas e foi capaz de fazer. Aí eu entendo também a sua colocação, e acho que é isso mesmo. Se, de repente, a gente decidir aqui que você põe uma lei lá que vai ter que fazer todas as árvores ou ter que contratar 50 pessoas para fazer, pode não andar. Mas a gente precisa começar a andar um pouquinho, pelo menos. Então, como é que esses países que fazem isso fazem? Eles não contratam 50 pessoas. No caso de Madrid, não é assim. Mas eles têm braços, empresas que são contratadas, não uma empresa como Campinas faz e tudo aquela empresa faz, empresas pequenas que são contratadas para fazer um bairro, outra para fazer outro bairro, divide-se o trabalho. E essas empresas têm os profissionais qualificados que constam na lei, né? Tem os equipamentos que precisam, que constam na lei. E se, porventura... Olha bem, olha, eu acho que é isso mesmo, é uma conversa. Eu acho que a senhora... Eu não tenho uma solução. A senhora tem uma qualificação que dispensa comentário. Jamais ousaria até deixar de mencionar. Mas, quando a senhora fala que, por exemplo, em Madrid, tem empresas catalogadas, empresas capacitadas, com equipamentos capacitados. Tal. E se, porventura, lá em Madrid, a empresa capacitada se equivoca, ou por má fé, porque lá em Madrid também tem seres humanos com má fé, igual tem no Brasil. Lá em Madrid acontece uma extração de uma árvore que não era para ocorrer aquela extração. Tem que se socorrer ao judiciário de Madrid. É claro, mas também não vai conseguir, porque já foi extraída mesmo. Mas quem cuida, quem faz a gestão dessas todas é o poder público. Mas aqui a gestão também é do poder público. Mas a gestão do poder público não faz porque tem 4 pessoas, então, só eles que podem dar o laudo, tem uma contratada que não tem capacitação. Eu vou dar a palavra, inclusive não deveria deixar de fazer isso, vou dar a palavra ao Eduardo Santoro, que é da minha equipe, que viu na fala da senhora muita contribuição, e ele quer só fazer alguma colocação, mas eu queria dizer o seguinte, eu poderia também, a senhora falou, 60 dias é um pouco tempo para a prefeitura, já que ela é tão omissa, tão cheia de inércia, 60 dias... Então, eu posso fazer um projeto de lei, nesse artigo dos 60 dias, eu posso pôr 160 dias. Daqui a pouco vai ter uma reunião do CONDEMA, junto com os vereadores, que a prefeitura ganhou mais tempo para não fazer nada. Você está entendendo? Mas eu acho que é o jeito... não adianta você dar mais tempo. Exato. Se a árvore estiver ruim mesmo, ela vai cair. É isso que eu estou dizendo. Então, nós temos que ter, ao mesmo tempo, um prazo curto, mas exigir, sob pena de... Pelo menos é uma justificativa do projeto até o presente momento. Outra forma, né? Outra forma. É isso que eu estou tentando... E mudo. Eu não tenho compromisso com nada se estiver errado. Se alguém me der a fórmula correta, eu materializo aqui. Mas eu não posso deixar de... Ao final, já estou terminando esse debate. Foi um início, primeira conversa, né, Letícia? Mas a primeira conversa que eu participo no âmbito de discussão pública. Mas eu vou, ao final, agradecer a presença de todos, mas eu agradeço já de início a fala da doutora. Eu que agradeço. E não doutora, esquece doutora. Muito obrigado. Eu vou passar, então, para o Eduardo Santoro, e depois volta para eu fazer o encerramento. Vereador, só queria fazer 2 considerações para a Daiane e para a Raquel especificamente, que trataram desse assunto, que é referente a poda. E se o biólogo ou o laudo ou não for de acordo, ou a extração for feita de forma errada, etc.
No final do projeto, apresentado pelo vereador Cirilo, tem mais de 6 laudas aqui, tratando só sobre esse assunto, que é tanto do reparo, a empresa que for contratada para fazer, ou o munícipe que fizer isso de forma errada, ela tem que fazer o reparo disso. Então está previsto Como aqui. você sabe que fez de forma errada? Eu vou explicar para a senhora, que também está na lei, está no projeto de lei. Tem que fazer tanto o reparo quanto a supressão, quanto a punição para a mesma. Tanto a empresa quanto o munícipe que contratou a empresa arcam com a punição em multa e no reparo da mesma. Está previsto aqui no projeto. Gostaria que vocês atentassem também. Você não respondeu. Eu vou falar. Como? Isso, eu vou falar. Então, está previsto isso. E como que repara? A pessoa que vai fazer o laudo, ela tem que apresentar o laudo. Como que apresenta o laudo? Com foto, né? Com imagens, etc. Está previsto aqui. Na hora que o serviço público perceber que, por inércia dela, como disse o vereador, não houve o tempo, não se manifestou dentro do tempo, a empresa foi lá e fez a supressão. Aí houve uma denúncia, houve a percepção do poder público que houve a retirada daquela árvore, houve uma denúncia das ONGs responsáveis que aquela árvore foi retirada de forma inadequada, vai se pegar o laudo e vai olhar as fotos. E aí vai ver. Não vai ver. Não vai ver? Não. Eu posso, depois a gente pode conversar sobre isso, mas não vai ver. Pela foto você não vai ver. Ué, mas se tinha uma árvore lá agora, não tem mais? Bom, mas ela foi tirada por quê? Isso que eu estou falando. É isso que nós estamos discutindo, eu acho. Aí o laudo tem que ser apresentado por um técnico, por um biólogo, por um engenheiro, e aí ele vai responder administrativamente, criminalmente, e até na classe dele ele vai ter que responder por uma informação falsa. Se você conseguir provar que ele tirou uma árvore que não precisava tirar, você não vai conseguir, porque ela não existe mais. Mas aí você está partindo do pressuposto que é uma maldade da parte dele ou do munícipe que está contratando o serviço. A gente está partindo do pressuposto que todo mundo é super honesto e vai fazer direitinho. Que as pessoas são honestas e têm o direito de fazer uma solicitação. Todo munícipe tem isso. Eu posso só entrar só nesse assunto e, claro, sempre respeitando as opiniões. Eu acho que o Santoro falou bem. A doutora Raquel questiona com brilhantismo e ela fala com conhecimento técnico também, né? Mas a presunção, quando o Eduardo Santoro fala, é que não está agindo de má fé. Agora, tudo isso, vamos esquecer árvores, Vamos falar... Vale para tudo. Vamos falar de relacionamento de pais e filhos. O pai que abandona o filho, o pai que não paga pensão, o pai que tem um comportamento, ou a mãe que tem um comportamento inadequado. Como é que você judicializa? Juntando as provas. Quais as provas? É gravação, fotos, é declaração, são documentos. O próprio Código Civil, a doutora Dani sabe mais do que eu, ele elenca quais são as provas importantes, sendo que a rainha das provas é a testemunhal. A testemunhal ela tem uma validade muito grande. Então, a partir do momento que o cidadão... Isso eu estou falando desse tema só de extração ou podem, mas a lei não versa só sobre isso, hein? Mas é que é o mais palpitante. Vamos supor que o cidadão protocolize e pegue um biólogo, pegue um engenheiro agrônomo. E vamos pensar que esse indivíduo seja um mal intencionado, tanto o munícipe quanto o que vendeu aquele laudo, porque daí é compra de laudo. E protocoliza. Aquele documento já se tornou público, porque está protocolizado 60 dias, no mínimo, na casa, no poder público, para poder ter o efeito que ele espera, que é, por exemplo, a extração. Isso não quer dizer que a extração vai ocorrer com 61 dias. Quer dizer que aquele laudo passa a ser verdadeiro. Quem vai fazer a extração é a prefeitura, não é o cidadão que vai fazer a extração. É isso que também talvez está um ponto obscuro aí. Quem vai fazer a extração é a Secretaria de Serviço Público, quem vai fazer a extração são os funcionários do DPJ. Agora, se ele pegar aquele laudo e discordar daquele laudo, ele que apresente o laudo hábil, dizendo que aquela espécie, que aquela planta não está apta a ser extraída, para ser suprimida. Que sabe que... Doutora? Não, só para assim, juridicamente você está com razão. Você tem razão, juridicamente. Só uma parte, gente. Eu acho que a gente está colocando as árvores em risco. Não, ouça, doutora,
eu jamais vou querer fazer qualquer questionamento sem... Eu acho que a nossa discussão é bem superficial, viu? Ela é bem... Mas o que eu quero discutir, para não deixar dúvida, e foi bom o questionamento da senhora, principalmente, quem vai suprimir a árvore? Quem vai pegar lá a motosserra? Aqui no Brasil é motosserra, talvez na Europa seja uma máquina que tem uma serra lá dentro. E motosserra também. Também é motosserra. Então, quem vai pegar esse equipamento e cortar a árvore, cometer talvez um crime ambiental, é o poder público. Não é o biólogo, não é o engenheiro agrônomo, não é o seu Joaquim que faz jardinagem na casa. Não a lei não está dando esse poder para o seu Joaquim que faz jardinagem na casa lá do senhor. Mas o culpado é quem fez o laudo, né? Culpado é quem fez o laudo. É por isso que você... Que não é o poder público mais. Mas daí, pera um pouquinho. E se, porventura, o poder público negligenciar, responde civil e criminalmente quem? Todos aqueles que deram causa. Quem deu o laudo errado e o poder público que foi negligente. Nós temos que criar regras. Veja, é muito bonito no papel, mas a gente vê até mortes que acontecem e ninguém Raquel, é culpado de nada. Sim. Você me permite uma parte? Só a questão é a seguinte, esse artigo foi baseado na lei de São Paulo. Só que a própria lei foi retirada, esse artigo. Não tem mais. Não deu certo lá em São Paulo. Eles retiraram o artigo 20. Foi retirado essa possibilidade. Então, é muito importante, quando a gente está estudando, a gente dá uma olhadinha naquilo que foi feito. Se foi baseado em São Paulo e São Paulo já retirou essa possibilidade, significa que não funcionou. Né? Eu, inclusive, citei na última reunião que nós tivemos que eu tomei como um parâmetro a complexidade de uma cidade como São Paulo, que eles haviam feito uma movimentação legislativa para tentar atualizar o que eles tinham. Eles atualizaram, Tudo bem. Agora eu não posso, olha bem. É a mesma coisa de discutir, hoje à noite tem sessão, vier algum vereador na tribuna e discutir que a linha do metrô que está se discutindo na cidade é inadequada, que não é para ser norte-sul, é leste-oeste. Aqui nós não estamos falando de projeto de metrô. Cada cidade tem sua peculiaridade, a sua demanda de viário. Então, quanto à arborização, o que eu tenho para passar para vocês é o seguinte. Eu entendo que chegou o momento da casa discutir. E eu não vou me furtar isso, independente de ter posicionamentos, às vezes, divergentes. Está dentro da democracia, penso diferente do Cirilo. Perfeito, desde que me respeite, claro que eu vou também divergir de forma muito respeitosa. É que eu não poderia deixar, porque nós temos alguns telespectadores que estão nos acompanhando. Na verdade, não está se dando uma carta branca para o jardineiro fazer qualquer tipo de poda de arbusto, quanto mais de árvore. O que está se dando é um poder a um cidadão, que nós temos deveres e obrigações, isso a própria Constituição fala, e quem viola responde civil criminalmente, isso é lei. Mas não tem, mas não vai conseguir. Bom, a própria ONG Cambuí, a própria ONG Resgata Cambuí, ajuizou um monte de ações e viu que não adiantou nada, segundo eles, eu não posso falar, do Poder Judiciário ou do órgão auxiliar, que é do Ministério Público. Mas eles não se omitiram, eles entraram com as representações ou medidas judiciais. Mas ficamos da seguinte situação. Eu não posso deixar de agradecer ao Ronaldo. Obrigado, viu, Ronaldo, de sua presença. A doutora Raquel Gonçalves, o Rafael Lorenzani, a Larissa Volpe, a Letícia Santos, Maria Cabral e a doutora Daiane Mardegra. Quero aqui agradecer a mesa. Começo com o vereador Paulo Gaspar, o Eduardo Santoro, aí, que é da minha equipe, que tem dado o tempo necessário quando lhe procuram para compreender, entender, discutir, melhorar esse importante tema de arborização. Ao Ivan André Alvarez, da Embrapa, a minha amiga Maria Helena Novaes Rodrigues, que é presidente do Condema. E eu termino com a Tereza, porque a Tereza protocolizou, para quem está nos acompanhando a partir de agora, a Tereza, através do Resgate Cambuí, protocolizou fez uma protocolização de recomendações, sugestões, críticas, referente ao projeto de lei de arborização que eu apresentei nessa casa agora no ano de 2023. Então, a você, Tereza, ao mesmo tempo que eu já estou agradecendo a sua presença, eu assumo o compromisso de ler com atenção, para eu, dentro daquilo que eu entender, que as suas recomendações, suas sugestões, suas críticas
desde que elas sejam, ao meu ver, oportunas, eu modifico o projeto, sim. Evidentemente que algumas que eu achar que, muito embora você possa ter os seus motivos de reivindicar, se eu entender que são inoportunas, eu sempre, mesmo respeitando você, eu vou ouvir, ler e dar o devido valor dentro daquilo que eu possa, como vereador, fazer. Eu agradeço a todos aqueles que nos acompanharam até o presente momento. Hoje nós realizamos pela Câmara Municipal de Campinas um debate público, o primeiro debate público em razão de uma legislação de arborização no município de Campinas, e eu contei com a presença extremamente contributiva de todos que eu mencionei, e tão logo faça a leitura desse protocolizado feito pela ONG Resgata Cambuí. E como nós estamos num número reduzido, mas altamente qualitativo, eu vou convidá-los novamente para que nós possamos continuar discutindo, convidar novamente o poder público, que, como todos disseram aqui, a ausência do poder público tira o poder que dá a discussão através de uma audiência pública, de discutirem. E essa ausência, infelizmente, vai na contramão do que todos os presentes aqui pretendem, que é, de fato, se não encontrar uma lei ideal, que a gente possa, de alguma maneira, melhorar a legislação vigente. Era só, muito obrigado. Declaro encerrado o presente debate público. Eu que agradeço. TV Câmara, Campinas.